E se uma melhora de apenas 1% por dia pudesse transformar completamente a sua vida? Você está tentando mudar seus resultados ou está se tornando a pessoa que realmente quer ser? E se existisse um método para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus praticamente impossíveis? No episódio de hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos de Hábitos Atômicos, de James Clear, e mostrar por que as pequenas mudanças são, na verdade, as maiores forças de transformação. Oi, pessoal! Bora conversar sobre um livro que tá dando o que falar, né? O Hábitos Atômicos, Opa, bora. do James Clear. Logo na capa já tem aquela chamada Pequenas Mudanças, Resultados Impressionantes. Já te pega ali, né? Total. E a história dele também, né? Aquela coisa do acidente no beisebol, a recuperação super lenta. Foi aí que ele começou a sacar essa força das coisinhas pequenas, né? Sim, foi o ponto de partida dele. E essa ideia do atômico é muito boa. É, né? O que seria exatamente esse hábito atômico? Então, não é só ser pequeno, é ser fundamental, sabe? Como um átomo mesmo, a base de um sistema maior. E quando você junta vários, a energia que libera é enorme. É mais sobre o sistema que a pequena mudança ajuda a construir. Entendi. E falando em juntar, em acumular, aquela matemática de melhorar 1% todo dia, é, é meio chocante, né? É impactante. O exemplo que ele dá do ciclismo britânico é, nossa, eles pegaram cada coisinha mínima para otimizar. Aquilo que ele chama de agregação de ganhos marginais. Exato. É buscar 1% em tudo. Tudo mesmo. No selim da bicicleta, no travesseiro do atleta. Loucura, né? E o resultado foi tipo dominação total. Mas assim, sendo bem realista, essa conta de ficar 37 vezes melhor no fim do ano funciona desse jeito, tão certinho, ou é mais para motivar mesmo? Olha, eu acho que é mais sobre mostrar o poder da direção e da consistência, sabe? Menos a matemática exata e mais o conceito do efeito composto. Faz sentido. E aí entra uma coisa que eu acho crucial no livro, que é o tal do platô do potencial latente. Já ouviu falar? Sim, sim. Aquela parte que você tá lá se esforçando, fazendo tudo certinho, E nada parece acontecer. é frustrante pra caramba. Muito. Ele compara com o cubo de gelo. A temperatura está subindo, tipo -5, -4, -2, mas o gelo continua gelo. Só quando bate 0 grau é que ele começa a derreter. Boa analogia. E a gente muitas vezes desiste antes de chegar no 0 grau, né? Exatamente. A mudança está rolando por baixo dos panos, mas a gente não vê. E é aí, nesse ponto, que a ideia de focar em sistemas e não só em metas fica muito forte. Ah, essa distinção é ótima. Metas te dão o alvo, o resultado que você quer. Mas o sistema é o processo, o caminho para chegar lá. Isso. Ele até cita o Scott Adams, o criador do Dilbert, né? Que diz algo como: perdedores têm metas, vencedores têm sistemas. É um pouco forte, mas É forte, mas faz pensar. Quer dizer, a meta te diz para onde ir, mas é o sistema que te faz andar todo dia naquela direção, né? E te mantém lá, mesmo depois de alcançar a meta. perfeito. Não é para jogar a meta fora, claro. Ela direciona. Mas o foco tem que estar no processo diário, nas ações. E isso que constrói de verdade. E isso, assim, leva para outra ideia que, para mim, é o coração do livro. Deixa eu adivinhar? Identidade. Na música, capítulo 2, logo no começo. Aquilo ali, É muito bom. As 3 camadas de mudança que ele fala: resultados, o quê, processos, o como, e a identidade, o quem. Mudar a identidade, aquilo que você acredita sobre si mesma, é o nível mais profundo, né? sem dúvida, é o que sustenta a mudança a longo prazo. E a metáfora dos hábitos como votos, nossa, achei genial. Muito. Cada vez que você faz uma escolha, pratica um hábito, é como se você estivesse votando pro tipo de pessoa que você quer ser. Não é mais estou tentando parar de fumar, é eu não sou fumante. Muda tudo. Muda completamente a perspectiva. E o ponto central é que essa identidade não é só decidir, a partir de hoje eu sou assim. Ela surge das suas ações. Você tem que provar para si mesma, com pequenas vitórias, que você é essa pessoa. É uma construção, então. Exato. Ele coloca um processo de 2 etapas, basicamente. Primeiro, decide que tipo de pessoa você quer ser. Por exemplo,
quero ser uma pessoa saudável. Segundo, prove isso para si mesma com pequenas vitórias consistentes. Tipo, escolher a escada em vez do elevador, comer uma fruta, essas coisinhas. Pequenos votos diários para essa identidade saudável. Isso. E o motor por trás de tudo isso funcionar é o ciclo do hábito que ele descreve. Os 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa. É a estrutura básica. E as 4 leis que ele apresenta depois são só maneiras de mexer nesses estágios, para facilitar um bom hábito ou dificultar um ruim. Entendi. Então, amarrando tudo, o poder está mesmo nessas pequenas ações consistentes, né? Que não só levam a um resultado lá na frente, mas talvez mais importante, vão moldando quem a gente acredita que é. É isso. O foco no processo alinhado com a identidade que você busca. É aí que a transformação real acontece, eu acho. Na constância, no significado que a gente dá para cada pequeno passo. Faz todo sentido. É menos sobre força de vontade bruta e mais sobre criar um sistema inteligente. Com certeza. E aí fica a reflexão, né? Se cada pequena ação é um voto na pessoa que a gente quer se tornar, qual seria aquele voto minúsculo, quase invisível que a gente poderia dar hoje? Qual seria o primeiro passinho nesse sistema para começar a construir essa versão da gente mesmo? Boa pergunta para a gente pensar. E agir, né? Pequenininho. Perfeito. E tem uma coisa que me marcou muito, a ideia dos estímulos supranormais. Aquele estudo do Tim Bergen com as gaivotas, né? Incrível. Ele viu que os filhotes bicavam um pontinho vermelho no bico dos pais. Mas aí ele fez um bico falso, com pontos vermelhos maiores, e pronto, era mais atraente que o real. Como é que isso aparece na nossa vida, assim? Ah, total. Pensa na indústria de alimentos hoje. Ela gasta rios de dinheiro para criar produtos que são tipo versões exageradas do que a gente acharia na natureza. Usam combinações super intensas de sal, açúcar, gordura. Criam texturas como a tal da orossensação, aquela crocância que vicia, sabe? Ou o contraste dinâmico, tipo um recheio mole numa casca crocante. São estímulos feitos para fisgar nosso sistema de recompensa de um jeito bem mais forte que o natural. Nossa, que doideira essa conexão. E o que acontece lá dentro no cérebro que deixa a gente tão suscetível a isso? O que move a gente? Tem aqueles estudos clássicos, né? Ratos sem dopamina simplesmente paravam, perdiam a vontade de viver, até de comer. A força de muitos hábitos modernos, tipo comida processada, rede social, vem muito daí, dessa promessa do que tá por vir, sabe? Entendi. Faz sentido. Se essa antecipação é tão poderosa, como é que a gente pode usar isso de propósito? Para criar hábitos que a gente precisa, mas que, sei lá, não são tão empolgantes por natureza. Tem alguma técnica prática para isso? Tem sim. Uma bem eficaz é o empacotamento de tentações. A ideia é simples. Você junta uma ação que você quer fazer com uma que você precisa fazer. Basicamente, você usa a recompensa de algo gostoso para deixar o hábito necessário mais interessante. O exemplo do Ronan Byrne é ótimo. Aquele estudante que hackeou a bicicleta ergométrica para só liberar a Netflix se ele estivesse pedalando. Genial! Ou a estratégia da ABC lá nos Estados Unidos com o TGIT, né? Thank God It's Thursday. Associaram as séries de quinta com relaxar, talvez um vinho, pipoca, criaram um ritual atraente. Visualizei total. E tem até uma formulinha para ajudar a organizar, né? Algo como, depois do meu hábito atual, eu vou fazer hábito que eu preciso. Depois de fazer hábito que eu preciso, aí sim eu vou fazer hábito que eu quero. Tipo, depois do café atual, vou pensar numa coisa pela qual sou grato. Preciso. Depois de pensar na gratidão, preciso, vou ler as notícias, quero. Funciona? Isso, exatamente essa lógica. E olha, além de deixar o ato mais atraente em si, tem outra força poderosa, a influência social. Não dá para ignorar. A história das irmãs Polgar, aquelas enxadristas húngaras, é um exemplo muito forte disso. O pai delas criou uma cultura em casa totalmente focada em xadrez desde muito cedo. E o resultado? Todas viraram jogadoras de elite mundial. Isso mostra como um ambiente molda o que a gente acha normal, o que a gente deseja. Então, se eu entrar num grupo onde o hábito que eu quero ter é o padrão, fica bem mais fácil adotar ele. Precisamente. A gente tende a imitar principalmente 3 grupos. Os mais próximos, família, amigos. A maioria seguimos o que todo mundo faz,
tipo no experimento de conformidade do Asch, e os poderosos, pessoas que a gente admira, que têm status. Então, se juntar uma cultura onde seu comportamento desejado é a norma, nossa, é uma das maneiras mais eficientes de tornar esse hábito atraente para você. Faz todo sentido. E isso se liga rápido com outras ideias também, né? Tipo a de deixar o hábito fácil, a tal regra dos 2 minutos. Começar pequeno, né? Em vez de ler antes de dormir, só ler uma página. Exato. E também com a outra ponta. Tornar o hábito satisfatório na hora. O nosso cérebro adora recompensa imediata. Aquele caso do sabonete Safeguard no Paquistão é um bom exemplo disso. Colocaram mais espuma, um cheirinho gostoso, aí lavar as mãos ficou mais agradável no momento. E isso ajudou o hábito a pegar, mesmo que o benefício maior, a saúde, seja lá na frente. Facilitar o começo e recompensar o fim. Chaves importantes. Então, resumindo o que a gente conversou. Para um hábito realmente grudar na gente, não adianta só ser útil. Ele precisa ser atraente. E a gente tem como mexer nisso, usando a antecipação a nosso favor, com esse empacotamento de tentações, e de um jeito bem forte, se colocando em meios sociais que reforcem e achem normal esse comportamento. E o ponto fascinante é perceber o quanto os nossos desejos são, na verdade, moldados, né? Muitas vezes sem a gente nem notar. Pelo ambiente, pela cultura. Isso deixa uma pergunta no ar, eu acho, para quem está ouvindo refletir. Já que a gente é tão influenciável por esses estímulos todos, como é que a gente pode, de forma consciente, desenhar os nossos próprios ambientes, escolher melhor as nossas companhias, criar nossos rituais para fazer ser atraente aquilo que, no fundo, a gente sabe que nos faz bem a longo prazo? O livro mostra o Michael Phelps, nadador, né? Altão, tronco longo, e o Richard Elguer Rouge, corredor, baixinho, super leve. Exato. Perfeitos para os esportes deles. Mas a sacada interessante é, se eles trocassem de lugar, provavelmente não ia rolar, né? Pois é. A biologia parece que dá uma bela ajuda ali. Ajuda e muito. Mas o ponto-chave que o material traz, e que eu achei ótimo, é que os genes não são um destino final, sabe? Eles criam mais uma predisposição. Tipo uma inclinação natural. Isso. É como se eles te dessem um empurrãozinho em certas direções. O segredo, que o livro sugere, é escolher o campo de jogo certo, onde suas inclinações naturais te favorecem. Faz muito sentido. E isso não vale só pro físico, né? Lembro da parte da personalidade também. Sim, aqueles 5 grandes traços, tipo abertura para coisas novas, conscienciosidade, que é ser organizado, extroversão. E aí a ideia é que os hábitos que fluem melhor, que são mais fáceis de manter, são aqueles que meio que combinam com quem a gente já é. Exatamente. O que, claro, levanta uma questão importante. Tá, mas como eu acho essas oportunidades e hábitos que são a minha cara? Como identificar isso? O caminho parece ser direcionar o esforço, focar em áreas que juntam suas habilidades, digamos, naturais, com aquilo que te empolga de verdade, onde tem essa combinação. Falando em empolgação e manter o esforço, nossa, a história do Steve Martin, o comediante, aquilo me pegou. A persistência dele, né? Impressionante. 15 anos, pensa, 15 anos trabalhando, testando, errando, até finalmente estourar. Fiquei pensando como é que ele se manteve motivado esse tempo todo. Então, aí entra a tal regra de cachinhos dourados que o livro explora. A ideia é que a nossa motivação está no pico quando a gente enfrenta um desafio que está, assim, bem na fronteira do que a gente consegue fazer agora. Nem fácil demais para ficar chato, Exato. Tédio puro. nem tão difícil que a gente só se frustra e quer largar tudo. Perfeito. É a tal zona de dificuldade gerenciável. A psicologia até tem um nome para isso, né? A curva de Yerkes-Dodson mostra bem. Um pouco de estresse ajuda, mas muito atrapalha. É um U invertido. Entendi. Mas e o tédio? Quando a tarefa vira rotina, fica repetitiva, como lidar com isso? O livro fala de variar a recompensa, né? Meio como... Como máquina caça-níquel. Essa variabilidade na recompensa pode dar uma injeção de ânimo. Manter o interesse vivo porque você nunca sabe exatamente quando o prêmio vem.
Faz sentido. Vicia um pouco, né? Uhum. E isso conecta super bem com o conceito de fluxo, sabe? Aquele estado de imersão total na atividade. Sim, quando você nem vê o tempo passar. Exato. Atingir essa zona, que está sempre um pouquinho além do que você já domina, parece ser crucial para manter a motivação no longo prazo. O desafio, na medida certa, te mantém engajado. Agora, vamos para a parte que eu achei, assim, meio contraintuitiva. O tal lado negativo dos bons hábitos. Assim, parece estranho falar disso, né? Muito. Porque a gente luta tanto para criar um bom hábito, e aí quando ele vira automático, o livro diz que pode ter um lado ruim. Como assim? É que quando fica automático, a gente tende a parar de prestar atenção nos detalhes. Relaxa, né? E aí pode começar a cometer pequenos erros sem perceber. Ah, entendi. A gente entra no piloto automático total. Exato. E aí o livro traz aquela fórmula: hábitos plus prática deliberada igual a maestria. Não basta só ter o hábito. Precisa continuar refinando, né? Mesmo depois que ficou fácil. Isso. A maestria exige mais do que repetição. Exige continuar focado, estreitar o foco nos detalhes, continuar melhorando. O exemplo do time de basquete, os Lakers. Lembro. Com aquele programa Career Best Effort, do Pat Riley. Eles mediam tudo. Exatamente. Não era só treinar, era rastrear estatísticas super detalhadas para achar onde estava para melhorar, mesmo que fosse só um pouquinho. Era busca constante por melhoria mínima. Tá, legal. Mas como a gente faz isso na nossa vida? Como evita essa complacência do hábito automático? O livro sugere criar momentos para parar e pensar. Refletir mesmo. Tipo, fazer uma revisão anual da sua vida. Ou um relatório de integridade, como eles chamam. Um check-up dos hábitos, digamos assim. É uma boa forma de ver, um sistema que te force a olhar para o seu desempenho de forma crítica, honesta. Ver onde está errando, o que pode ajustar. Então não é só criar o hábito e pronto, é um ciclo contínuo. Exatamente. Essa reflexão te mantém consciente, permite pegar os erros, corrigir o curso e garantir que os hábitos continuem te ajudando a progredir, sabe? Evita ficar estagnado. Hábito, feedback, ajuste. Hábito melhorado. Faz todo sentido. Então, juntando as peças, nossos genes dão um ponto de partida, uma inclinação, mas não definem tudo. É a base. Achar desafios na medida certa, a tal da regra de cachinhos dourados, é o que mantém a gente motivado e engajado. Sim, fundamental para continuar. E para chegar na maestria de verdade, não é só automatizar. Tem que ter essa prática deliberada, essa reflexão constante para continuar melhorando. Perfeito. Resume bem. É uma combinação de se conhecer, escolher bem onde colocar energia e ter esse compromisso de continuar refinando, mesmo depois que a coisa ficar fácil. Fica então aquela pergunta para a gente pensar, né? Se os nossos genes meio que dão o cardápio e o ambiente ensina a gente o que pedir. Qual o espaço real que a gente tem para escolher quem a gente quer ser, assim? A mesa da vida. Ótima reflexão para fechar. Pensa nisso. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.